Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora Karina, professora de História do Colégio Sagrada Família. Eu trabalho o oitavo ano A e B da sede São José e também com o oitavo D do Centro. Nessa aula de hoje, nós vamos reforçar os pontos principais do assunto trabalhado na semana passada, que nós iniciamos na semana passada e vamos encerrar essa semana, que é a Era Napoleônica. O primeiro período da história napoleônica nós conhecemos como consulado. Então, é aquele momento da história francesa que vai de 1799 até 1804. Quais são as questões principais desse período? Bom, ele começa após um golpe de Estado, o golpe 18 de Brumário, que põe fim ao período revolucionário, ao diretório, e início da Era Napoleônica. Napoleão foi escolhido para governar a França, pois nessa época ele já era general do exército francês, e nós também aprendemos que ele poderia representar os ideais da Revolução, continuar representando os ideais da Revolução. Ele conseguiu, nesse período de consulado, restabelecer a economia francesa. Então, todas aquelas dificuldades que a França enfrentou durante a Revolução Francesa, e até antes dela, né? Foi por isso que a Revolução aconteceu, Napoleão consegue estruturar positivamente a economia da França nesse momento de consulado. E isso faz dele uma figura muito popular, um governante muito popular. Também nesse momento ele criou o Código Napoleônico, que é um código civil, a base do direito para vários outros códigos, inclusive o nosso Código Civil Brasileiro. O próximo período da história napoleônica é o Império, que vai de 1804 até 1815, o período mais extenso. O elemento principal que nós vamos destacar aqui é o expansionismo militar, a necessidade de conquistar terras ao redor da França e, assim, de fato, transformar a França em um império. Nós temos algumas batalhas, eu vou destacar duas aqui. A primeira é a Batalha de Trafalgar, de 1805, quando Napoleão tenta invadir a Inglaterra, mas ele não consegue, afinal a Inglaterra tem uma marinha muito forte, tem uma posição geográfica favorável, não é à toa que ela era conhecida como a Rainha dos Mares. Para tentar, então, se colocar como potência e desestruturar as demais potências que eram fortes naquela época, Napoleão decreta o bloqueio continental. Lembram que nós estudamos através do mapinha? O bloqueio continental que isolava a Inglaterra economicamente, ou seja, Napoleão impedia que os reinos, as regiões dominadas por ele comercializassem com a Inglaterra. Porém, Portugal e Rússia não respeitaram o bloqueio e foram invadidas por esse motivo. As tropas napoleônicas conquistam Portugal em 1808, porém a família real, com o apoio da Inglaterra, já tinha fugido, se mudado para o Brasil, sua principal colônia. As tropas napoleônicas também invadem a Rússia em 1812, mas ao chegar lá, em Moscou, eles se deparam com a tática da terra arrasada, e isso destrói as forças napoleônicas. Quando eles retornam à França, Napoleão é considerado, então, derrotado pelo general Inverno. Para fechar a aula de hoje, dessa retomada dos conceitos sobre a Era Napoleônica, com a chegada de Napoleão à França, após a derrota em Moscou, uma coligação o esperava, uma coligação militar formada por Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia. Elas conquistam Paris em 1814 e por isso Napoleão abdica o trono de imperador e se exila em uma ilha, a ilha de Elba. Ele fica lá por um tempo. Na França, quem reassume o poder é a família Bourbon, a dinastia Bourbon, na figura de Luís XVIII, o irmão do Luís XVI. Isso intriga, os franceses e também faz com que Napoleão fuja dessa ilha e retorne para a França. Ele vai governar cerca de 100 dias, por isso nós chamamos esse período de governo dos 100 dias. Mas, novamente, essa coligação entre os inimigos de Napoleão se organiza e na Batalha de Waterloo, que ocorre na Bélgica em 1815, Napoleão é definitivamente derrotado. Derrotado e novamente exilado, aí ele permanece em exílio na ilha de Santa Helena até o final da sua vida.
Após a Era Napoleônica, nós temos duas informações importantes, que é a formação de uma reunião, o Congresso de Viena, que ocorre entre 1814 e 1815, e nessa reunião se discutem duas questões. A legitimidade, ou seja, quem tinha legitimidade para governar a França? A família Bourbon, aqueles que já governavam a França antes da Revolução. Então, quero que vocês analisem comigo aqui. Esse momento exclui da história da França tudo que foi feito durante a Revolução, desde 1789 até aqui. Esse período é praticamente deixado de lado e volta a ser o que era antes, pelo menos no que diz respeito ao governo. E também a política de equilíbrio, a divisão dos territórios conquistados por Napoleão de forma equilibrada para que nenhuma potência fosse superior à outra. E por último, a Santa Aliança, que foi uma organização militar criada com o objetivo de impedir qualquer movimento liberal ou revolucionário. Então, era um exército entre Áustria, Rússia e Prússia, que poderia intervir militarmente em outras regiões que representassem alguma ameaça revolucionária. Certo? Bom, pessoal, no próximo slide nós vamos falar sobre um vídeo. Esse vídeo que eu vou passar para vocês aqui, ele é bem interessante porque ele nos coloca Napoleão Bonaparte e suas duas figuras, né? O seu lado positivo, o seu lado negativo. Então, Napoleão está diante de um juiz e nós temos ali um advogado de acusação e um advogado de defesa. E eles vão conversar sobre essas duas possibilidades. Será que a Era Napoleônica foi positiva ou foi negativa? Eu vou deixar aqui o meu quadrinho no cantinho para que o vídeo possa ser gravado nos slides, tá? Mas eu vou acompanhar com vocês apenas, não vou falar nada a partir de agora, tudo bem? Bom vídeo! Depois que a Revolução Francesa estourou em 1789, o caos tomou conta da Europa. Os monarcas das nações vizinhas temiam ter o mesmo destino de Luís XVI e atacaram a nova república. Na França, o extremismo e a desconfiança entre as facções provocavam um banho de sangue. Em meio a todo este conflito, surgiu um personagem poderoso para governar a França. Mas ele salvou a Revolução ou a teria destruído? Ordem, ordem! Quem é o réu hoje? Eu não vejo ninguém. Meritíssimo, este é o Napoleão Bonaparte, o tirano que invadiu quase toda a Europa para compensar a sua insegurança por causa da sua baixa estatura. Na verdade, a estatura de Napoleão era mediana para a sua época. A ideia de que ele era baixo foi criada pela propaganda britânica de guerra. E ele não era um tirano. Ele defendia a jovem república impedindo que fosse esmagada pelas monarquias europeias. Derrubando o governo e tomando o poder todo para si? Meritíssimo, na qualidade de um jovem, bem-sucedido oficial militar, Napoleão deu apoio total à Revolução Francesa, aos seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas os revolucionários pecaram pela falta de uma liderança real. Robespierre e os jacobinos que assumiram o poder inicialmente desencadearam um governo de terror sobre a população, com seu extremismo anticatólico e execuções intermináveis de todos os que deles divergissem. O diretório que o substituiu era uma oligarquia instável e incompetente. Havia a necessidade de um líder forte que governasse com sabedoria e justiça. Então, a França passou por toda aquela revolução e terminou com outro governante poderoso? Não foi bem assim. Os novos poderes de Napoleão emanaram da Constituição que foi aprovada por voto popular no consulado. A Constituição foi praticamente ditada pelas armas em um golpe militar. E o povo somente aceitou o tirano porque estava cansado de uma guerra civil constante. Seja como for, Napoleão introduziu uma nova Constituição e um Código Civil que incorporaram e preservaram as principais conquistas da Revolução. Liberdade de religião, abolição dos privilégios hereditários e a igualdade de todos perante a lei. De todos? Pois bem, ele retirou das mulheres os direitos que a Revolução lhes concedera e reinstituiu a escravidão nas colônias francesas. Séculos depois, o Haiti ainda está se recuperando das consequências. Que tipo de igualdade é essa?
O único tipo que poderia ser mantido com estabilidade na época, e ainda assim muito à frente dos vizinhos franceses. Por falar em vizinhos, por que tantas invasões? Boa pergunta, meritíssimo. De quais invasões estamos falando? Foram os impérios vizinhos que invadiram a França tentando restaurar a monarquia e impedir que a liberdade se disseminasse pela Europa. E por 2 vezes, quando Napoleão estava no poder, tendo defendido a França como soldado e como general nessas guerras, ele sabia que a melhor defesa é um bom ataque. Um ataque contra todo o continente? A paz foi garantida em 1802 e outras potências europeias reconheceram o novo regime francês. Mas Bonaparte não podia descansar antes que dominasse toda a Europa. A guerra era tudo o que ele sabia fazer. Ele tentou impor um bloqueio de toda a Europa aos britânicos, invadiu todos os países que não aderissem a ele e deflagrou mais guerras para manter as suas conquistas. E qual foi o resultado? Milhões de mortos por todo o continente e a ruína de toda a ordem internacional. Você esqueceu outro resultado: a disseminação pela Europa dos ideais democráticos e liberais. Foi graças a Napoleão que o continente deixou de ser uma colcha de retalhos caótica de territórios feudais e religiosos fragmentados e que se tornaram estados eficientes, modernos e seculares, cujos habitantes detinham mais poder e direitos do que jamais tiveram. Deveríamos também agradecê-lo pelo aumento do nacionalismo e pela enorme expansão do tamanho dos exércitos? Vimos no que isso deu 100 anos depois. Como teria sido a história da Europa se não fosse o Napoleão? Absolutamente melhor. O ímpeto aparentemente irrefreável de Napoleão morreria na neve do inverno russo, juntamente com a maior parte do exército. Mas mesmo depois de deposto e exilado, recusou-se a desistir, fugindo da prisão e empreendendo uma tentativa ousada de restaurar o império, antes de sofrer sua segunda e definitiva derrota. Bonaparte foi um governante cheio de contradições, que defendeu a Revolução Popular impondo uma ditadura absoluta e espalhando ideais liberais por meio de guerras imperiais. Embora Napoleão não tenha realizado seu sonho de conquistar a Europa, sem dúvida ele deixou sua marca no continente, para o bem ou para o mal. Esse vídeo eu coloquei aqui para vocês, pessoal, porque eu não consegui encontrar ele em português, só em inglês no YouTube. Aí ia ter que mexer nas configurações do vídeo para conseguir colocar uma legenda. A legenda era um pouco rápida, então achei melhor colocar aqui. Nesse vídeo a gente consegue perceber as contradições de um governante, seus pontos positivos, seus pontos negativos. Então por hoje é só, espero que essa aula tenha ajudado a reforçar alguns pontos sobre o assunto que nós estudamos. E como vocês bem viram no vídeo, nosso próximo assunto ainda está associado à Revolução Francesa e à Era Napoleônica, que é a Revolução Haitiana ou a Independência do Haiti. Nos vemos na próxima aula. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.